A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar que tipo de vaso é o pregador de hoje. Lá em Romanos 9:21 diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o homem para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Provérbios 16:4. O Senhor faz todas as coisas para seus próprios fins e até o ímpio para o dia do mal. Deus, ao criar o homem, deu o livre-arbítrio para que ele possa escolher o que pretende ser na sua vida. Então, quando Adão e Eva tomou da árvore da ciência do mal, aí foi o livre-arbítrio que foi lançado para as gerações futuras, para o ser humano. Romanos 9:21. Deus declara que faz dois tipos de vasos, um para a honra e outro para a desonra. Isto não implica que nós já nascemos predestinados a sermos um desses tipos de vasos, mas somos nós mesmos que, através de nossas atitudes, que nos adequamos a esse tipo representativo de vaso de honra ou de desonra. Quer dizer, através das nossas atitudes é que nós passamos a ser o vaso de honra ou vaso de desonra. Isso para os cristãos, Mas Deus, aos que são vasos de desonra, Ele vai nos moldando novamente e como podemos dizer, Ele nos dá uma nova oportunidade para nos transformar novamente em vasos de honra. Então, Ele dá uma nova oportunidade. Lá em Jeremias 18:4 diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Mas cabe a cada um decidirmos que queremos ser vasos de honra ou de desonra, quer dizer, cabe a nós. Deus sempre está nos preparando para sermos vasos de honra, sempre Ele está nos preparando. Mas nós somos teimosos, Nós não agradecemos a Deus pelo que Ele nos dá. Nós queremos ser nós mesmos, Ele está sempre nos refazendo novamente e nos moldando para sermos, então, esse vaso de honra. Mas muitos vasos ou pessoas não querem essa ajuda divina, sendo eles donos de suas próprias vidas, ou do seu próprio nariz, como fala aqui, os ditados populares. Onde passam a ser vasos de desonra, porque eles não querem a ajuda de Deus. Lá em Jeremias 22:28, quando fala a profecia quanto à casa de Israel, de Judá, o reino, o rei Jeconias, a casa real, que era da casa real, Jeconias, o rei, diz assim: pois este homem Jeconias viu utensílio ou vaso quebrado, ou utensílio, ou vaso que ninguém se agrada. Por que razão fora arremessado fora ele e a sua geração e arrojados para uma terra que não conhece. Então aí está lá em Jeremias 22:28 que fala sobre o rei Jeconias. E aqui vamos falar sobre Moabe, As profecias quando Moabe, lá em Jeremias 48:38, diz assim: sobre todos os telhados de Moabe e suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrarei a Moabe como um vaso que não agrada, diz o Senhor. Então, essa é uma profecia contra Moabe, e há muitas outras lá em Isaías 15:16, Ezequiel 25, de 8 a 11, Amós, de 2:1, Sofonias, de 2, de 8 a 11 também. Então, nesses livros estão falando sobre as profecias contra Moabe também. No Velho Testamento, esses vasos que eram contra a vontade de Deus eram lançados fora como cacos que não têm mais valor algum. Então, se transformava em cacos. Cacos não tem valor nenhum, só serve para jogar, para tampar buraco ou para jogar nas estradas para poder
melhorar, né, a estrada, mas só serve para isso, não serve para os outros pisar em cima. Isaías 45, 9 diz assim: ai daqueles que contendem com o seu Criador, cacos entre cacos de barro. Olha só, fala cacos entre cacos de barro. Porventura dirá ao barro, ao que formou, que fazes, ou a tua obra não tem mãos. Ó, ele fala que a obra de Deus não tem mãos, né? Essas pessoas. Isaías 29, 16. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse a seu oleiro: nada sabe. Olha, pior ainda, ó, você não me fez e nem você não sabe nada. Deus, olha como é que é essas pessoas, né, que são orgulhosas, donas de si mesmo, né? Romanos 9:20. Mas o homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Veja lá, mesma coisa, né? Paulo falando dos romanos. O ser humano tenta questionar a moralidade das ações de Deus, que são inadequadas. O ser humano não tem o direito de questionar o que o seu Criador fez, ou faz, né? Pois as Escrituras não ensinam isto, mas elas afirmam repetidamente que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e pode se tornar como vasos de honra. Então, veja, então todas as pessoas que invocaram a Deus podem ser salvas e podem se tornar em vasos de honra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, diz: e cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. 2 Timóteo 2:21, de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Vejam que esses dois falam, Paulo fala em Tessalônicas e fala a Timóteo, né? Então, nós temos que nos santificar para sermos vasos idôneos para o Senhor, para a boa obra. Paulo era um vaso de desonra, mas Jesus Cristo, ao resgatar, né, ele fez com que ele fosse um vaso de honra. Veja o que fala em Atos 9:15. Disse-lhe, porém, o Senhor Jesus, né? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Veja, então, um vaso escolhido, né? E nós também somos vasos escolhidos para fazer a boa obra, né? Que tipo de vaso muitos pregadores se identificam? Que tipo de vaso os pregadores se identificam? Vamos ver o que Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, diz: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. Então, aqui alguns dos utensílios domésticos eram para uso cotidiano e outros para uso nobre. Ao usar essa metáfora, o apóstolo Paulo declara que na igreja há variedades de falsos mestres. Então, nas igrejas há variedade de falsos mestres. Olha o que Paulo fala. Vamos ver os tipos de vasos que tem hoje nas igrejas. Primeiro vaso, o vaso de ouro, é de muito valor, claro, né? Deus fala com o vaso de ouro dizendo: a mão do Senhor é sobre ti. Diz o vaso de ouro: eu sou uma peça essencial e ninguém vale mais do que eu. Olha só, ele diz: quero pregar só quando tiver multidões, como no final do ano, né? No culto de 31 de dezembro, onde muitos se ajuntam para congregar, e assim eu engrandeço o meu eu e posso pregar para multidões. Então veja, eles querem só, aqueles que querem só multidões, só em lugares, pregar só em eventos especiais, né? Esse é o vaso de ouro. Diz o Senhor: agradeço, mas vou procurar
outro vaso. Então Deus não se agradou com esse vaso. O segundo, vaso de prata, só tem brilho, só tem brilho. Deus fala com o vaso de prata dizendo: a mão do Senhor é contra ti. Diz o vaso de prata: ah, Senhor, hoje é segunda-feira, começo da semana, quase ninguém vai na igreja. Chama outro em meu lugar, ou eu prefiro pegar nos dias que tem mais pessoas congregantes, né? Eu prefiro pegar quando tem muita gente nas igrejas bonitas, né? Deus agradece, mas vou procurar outro vaso. Então Deus vai procurar outro vaso, que esse não vale, não pertence a ele, né? Vaso de bronze. Deus fala com o vaso de bronze dizendo: a mão do Senhor é contigo. Diz o vaso de bronze, olha só: ah, sabe, acabei de ser polido e vai botar azeite dentro de mim, essa coisa sem graça, representando o pregador que só quer pregar igreja grande, majestosa, bonita, bem cuidada, né? Como Pedro pregava lá na igreja de Formosa, né? Que era luxuosa. Então ele fala assim: ah, eu só quero pregar em lugares grandes, né? Lugar bonito, suntuoso, né? Só igrejas grandes, né? Porque eu estou bem polido, estou resplandecendo, né? Diz ele, né? Não quero, chama outro, né? Não quero pregar nessas igrejinhas aí, não, né? Chama outro. Diz o Senhor: agradeço, mas vou procurar outro vaso. O vaso de madeira, o quarto vaso. Deus fala com o vaso de madeira, ele até aceita ser cheio do azeite. Diz o vaso de madeira: o azeite vai inchar a madeira e vai sair pelas rachaduras, né? E não vai segurar o azeite da unção, né? E vai se perder. Então veja, aqui se fala de pessoas que só vê os defeitos, né, dos outros, defeitos na igreja. São aqueles que só vê defeito em tudo. Esses são os vasos de madeira, né, que não seguram unção, sendo só eles os perfeitos. Eles pensam que é só eles que são os perfeitos. Então Deus diz assim: agradeço, mas vou procurar outro vaso. O quinto vaso, vaso de barro. O Senhor encontra, olha só, agora mudou a história. O Senhor encontra o vaso de barro. O Senhor fala com o vaso de barro, e o vaso de barro não rejeita o chamado de Deus. Ele diz: eis-me aqui, Senhor, né? Como os profetas do passado, né, falavam: eis-me aqui, Senhor, como Isaías disse, Jeremias, né? Então o vaso de barro é o vaso perfeito, o vaso que escuta a voz de Deus. Deus encontra dentro do vaso de barro excelência, amor, compreensão, carinho, pronto para receber a água da fonte da vida, a fonte que jorrou para a vida eterna, apto para receber o azeite da unção, pronto para receber a bênção de Deus, desprezando todo orgulho, toda vaidade, não tendo brilho, mas é obra das mãos de Deus. Então lá, Isaías 64, 8 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós o vaso, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das suas mãos. O vaso de barro se curva diante da vontade de Deus. Então, aquele que é submisso a Deus, não ao homem. Para completar aqui, né, o que Paulo fala, o pregador Paulo fala na palavra, né? 2 Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habita a vontade de Cristo. Então veja bem, ó. E disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em minha vida, né, habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então esse é o vaso de barro. Esse é o vaso que está sempre pronto para fazer a vontade de Deus. Amém? Amém? Então, essa é a identificação, né, dos pastores de hoje através dos vasos, que nós falamos aqui dos 5 tipos de vasos, né? Ou praticamente 5 tipos de pastores que estão nas igrejas, né? De pregadores, não só pastores, mas como pregadores, né? Então, você que gostou disso aí, põe seu joinha, não se esqueça de se inscrever e compartilhe com seus amigos, que tem muito mais coisas ainda para nós falarmos. Que Deus abençoe a todos.